Fala pessoal, aqui é o professor Lucas e estamos em mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso. E o nosso convidado de hoje é um convidado bem especial, o Rodrigo Abordo. Ele está aqui conosco hoje para compartilhar da sua história, sua trajetória profissional e vai ser um episódio bem legal. Fica conosco aí até o final. E aí, como de costume, Rodrigo, boa tarde. Boa Né? tarde, Estamos aqui Lucas. gravando nosso episódio. Conseguimos, né? Finalmente, né? Conciliar as nossas agendas. E aí eu gostaria de te pedir para você se apresentar inicialmente, falar um pouquinho da sua formação, da sua trajetória profissional, para poder a gente seguir aqui nos tópicos. Eu sou o Rodrigo Stafford, eu tenho o perfil aí Rodrigo a bordo. Eu sou comissário de bordo, hoje eu trabalho na maior companhia aérea do mundo, nos Estados Unidos, na United, mas eu comecei a minha trajetória aqui no Brasil. Eu trabalhei na Latam durante 8 anos, fui comissário de bordo lá, depois fui comissário de bordo na Gol também, por mais 3 anos. Nesse meio tempo, eu acabei decidindo empreender também, surgiu de um gesto de amor com a minha mãe, acabei abrindo um colégio para ela e depois, com o tempo, acabei abrindo mais 2 para mim. E antes de eu ser comissário, tive outros trabalhos. Eu comecei bem cedo, né? Comecei aos 12 anos vendendo doce na porta de casa, fazia cartão de visita no computador, sempre me virando ali. E tem bastante história para contar. Então, além de ser comissário de bordo, é um empresário da área da Isso, educação, correto? correto. Mas explica para a gente já vai falar um pouquinho sobre a questão da sua atuação como empresário, Aham. mas o que que faz um comissário de bordo? Então, o comissário de bordo ele é um agente de segurança de voo, tá? Nós somos responsáveis em manter a integridade dos passageiros para que aquele voo saia de maneira segura, para que não tenhamos nenhum incidente, porque no avião a gente tem turbulência, a gente tem vários episódios que possam acontecer. Nós somos socorristas também, nós temos um treinamento de primeiros socorros, somos credenciados em ressuscitação. Meu Deus. E a gente pode fazer parto, a gente faz de tudo que você imaginar a bordo para que o avião decole, voe e pouse sempre com segurança. Até porque dependendo do que acontecer, o avião não vai poder parar naquela hora ali, né? Dependendo Exatamente. do local que esteja, né? Exatamente. E o serviço de bordo ele acaba sendo uma cortesia, como as nossas tarefas são mais de se observar, no caso, para prevenir que algo aconteça, nesse meio tempo, como uma cortesia, a companhia aérea ela fornece esse serviço de bordo e a gente também atua aí é, como garçons do ar, O né? pessoal acha que é só isso, mas vai bem além, Exatamente, como vai você bem além, vai bem acabou de além. falar, né? E então hoje você trabalha numa empresa que é internacional, como você Isso. falou, e aí você faz mais voos locais, internacional, como é que Hoje eu funciona? trabalho numa empresa que me dá flexibilidade de montar minha própria escala, então eu escolho quando eu quero trabalhar, eu escolho os voos que eu quero fazer, os destinos, se eu quero voar internacional, se eu quero voar doméstico, se eu não quero voar, então eu tenho essa flexibilidade. Já é Interessante. um diferencial que me permite conciliar também a minha vida social, minha vida com a família, a minha vida de empresário e a vida nos 2 países, porque como ela é uma empresa americana, a minha base é nos Estados Unidos, então eu tenho que morar lá e tenho que morar aqui. Então você mora nos Estados Unidos Eu moro e no lá e Rio de moro Janeiro. aqui, isso. É, E qual é o requisito para quem quer, né? Um não, né? O principal objetivo do nosso programa é passar a realidade das profissões e informações também, né? E assim, a gente sabe que a profissão ligada à aviação, tem muito glamour, né? Digamos assim, para quem isso. vê de fora, né? E aí, o que que precisa se ter de requisito? Aí agora eu estou falando de formação mesmo, para Uhum. se tornar um comissário de bordo. Antes da formação, como toda profissão, você tem que querer fazer aquilo, você tem que gostar daquilo, você tem que gostar de atender, porque você vai estar lidando com o público, você tem que gostar de pessoas e tendo esse pré-requisito, aí sim você vai ter que. No Brasil é diferente, tem uma legislação para essa profissão, que é, no caso, a profissão do aeronauta, que é a mesma para comissário e piloto, é a mesma legislação. Você tem que buscar uma escola de aviação, você vai fazer um curso. Hoje, esse curso não é mais obrigatório. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela tirou a prova que se fazia o curso, no final se fazia uma prova da ANAC para receber um certificado de conhecimento técnico para você poder aplicar para as companhias que você quer trabalhar. Hoje já não é mais necessária, a ANAC retirou a obrigatoriedade dessa prova, porém as companhias vão continuar dando preferência a quem Para tiver quem o curso, tiver. porque é um conteúdo muito extenso que você aprende, você sai muito bem capacitado.
E é um curso que você aprende sobre a regulamentação da profissão, sobre a aeronavegabilidade, meteorologia, atendimento a bordo, primeiros socorros, então acaba ainda sendo muito importante. E aí você passando nesse curso, feito a ANAC, você vai mandar o seu currículo, vai fazer o processo seletivo e dentro da empresa você vai fazer esse curso todo, que tem duração em média de 4 a 6 meses, você vai Meu fazer esse Deus. curso todo em 45 dias. É bem punk. Só que mais focado nas necessidades daquela empresa Daquela que está empresa. te E a contratando. questão do falar outros idiomas também é um requisito. Como a aviação ela é toda baseada no idioma inglês, né? Para que ela funcione no mundo inteiro, você vai em todos os aeroportos, você chega no Japão, vai ter sempre lá japonês e inglês. Estados Unidos, óbvio, inglês, a segunda língua ela vai ser o espanhol. Na Europa, vai ter a língua mãe de cada país e sempre ali o inglês. Então, é necessário que você tenha, é desejável que você tenha o inglês. Eu não sei como está aqui agora no Brasil com as companhias aéreas, mas na época que eu entrei era obrigatório que você tivesse um idioma estrangeiro ou Um. preferencialmente o inglês, mas se não tivesse, eu entrei na TAM, bastava você passar em um dos idiomas que eles tinham, era espanhol, inglês, francês, alemão, italiano e japonês. Então, se você passasse num desses idiomas, você estaria qualificado para a vaga. Já quando eu entrei na Gol, já era obrigatório que você tivesse o inglês, mas aí vai de, toda hora isso muda, vai de Muda, né? companhia para companhia, mas é desejável que você tenha o inglês, não só para aviação, acho que hoje em dia é para tudo, né? Então não é tão simples quanto o pessoal acha, né? Ah, É, vai muito além. Eu sempre falo isso aqui. As profissões vai sempre muito além do que quem está de fora, de fato. é, E daqui a pouco a gente vai entrar em algum aspecto desse aí que eu já falei com ele sobre situações que ele vivenciou em voo. Mas agora, antes de continuar, a gente vai anunciar um dos nossos patrocinadores, que é o Colégio Curso El Shaddai. Vai aparecer aí na telinha de vocês. O Colégio Curso El Shaddai está com matrículas abertas já para 2026, da educação infantil até o 9º ano, tá? Oferece um ensino de excelência. E aí, quem tiver interessado, tá aí o arroba deles, tá bom? No município de Nova Iguaçu, tá? Para quem mora na região ali de Nova Iguaçu, Colégio Curso El Shaddai, nós recomendamos e agradecemos também ao patrocínio. E agora, a Adriana Joias também, que é uma empresa patrocinadora aqui do nosso podcast, tá? Se você está em busca de ter uma renda extra, tá bom? A Adriana Joias, ela trabalha com revenda, tá? Então você pode estar acessando aí o site, ou até mesmo o arroba do Instagram e estar se informando. A loja fica localizada lá no centro do Rio, tá? E nós agradecemos também a Adriana Joias por estar nos apoiando nessa jornada, tá? O próximo tópico aqui, Rodrigo, que eu coloquei assim, trabalhar na aviação é um privilégio para poucos, e aí é um privilégio para poucos? É uma pergunta, mas em que sentido? Existe uma seleção, certas pessoas não conseguem, dependendo até mesmo da condição financeira. Como é que funciona? Você que vivenciou isso. existe uma seleção, eu não diria que é um privilégio para poucos, mas eu diria que é um privilégio para quem se prepara, para isso. Porque por exemplo, entrei na aviação numa época em que você via poucos negros na aviação. E eu me preparei para isso. Hoje na época que eu entrei, você não via pessoas com mais idade, tinha uma faixa de idade, ninguém contratava mais pessoas com mais de 35 anos. Hoje você já não vê mais isso. Principalmente depois que a Varig fechou, que você tinha uma oferta muito grande de mão de obra, de pessoas com mais idade, e as empresas foram praticamente obrigadas a contratar essa mão de obra, porque senão elas não tinham como expandir. Então, eu diria que hoje é o privilégio de quem se prepara. Como é uma profissão que tem chamado muita atenção ultimamente, depois da popularização da aviação aí com a Gol, com a Azul, com as outras empresas, que barateou um pouco mais, deu acesso para que todo mundo pudesse Sim, voar, antes era mais, mais a complicado, né? profissão ficou mais em evidência. Então, assim, hoje em dia você tem uma oferta muito grande, porque muita gente faz o curso de comissário hoje em dia, mas a pessoa nem se informa o pré-requisito, não se informa se é aquilo realmente que ela quer, o que, que é o comissário, porque a pessoa acha que o comissário é só ir lá, botar roupa, desfilar no aeroporto, entrar no avião, viajar, curtir o pernoite. E a gente vê isso também no próprio voo, de pessoas contratadas. A pessoa é contratada para fazer o serviço, aí sai a escala para um lugar que ela não gosta, ela reclama, ela não vai, ela dá um atestado, e não é bem por aí. Por isso que eu falei, como toda profissão, você tem que gostar do que você faz para você Tem os se ossos do encontrar. ofício, né? Não Então, adianta. então assim, é difícil,
É difícil, principalmente para você ser chamado para a seleção, porque é uma oferta muito grande. Tem muitas turmas se formando, são muitas escolas, muita gente aí querendo entrar nessa área, é uma área muito bonita. Eu incentivo que as pessoas façam isso, porque eu acho que se é o teu sonho, se é o que você quer, você tem que fazer, independente da dificuldade, tudo na vida é assim. Sim, exatamente. Mas é se preparar, é você ter um diferencial, é você ter um inglês, é você ter talvez um intercâmbio, é você já ter uma experiência de atendimento ao público, ou uma coisa que eles contam muito é você já ter feito trabalhos voluntários, porque você está lidando com o Isso ajuda público e isso também? ajuda bastante. Isso ajuda Interessante, né? bastante. Aí, entrando já pegando esse gancho, eu sempre pergunto os convidados aqui, porque a gente sabe que, primeiro, quando eu chamo alguém pra cá, né, eu vou, que nem você. Eu não conheço o Rodrigo, tá, gente? Conheci ele hoje, pessoalmente, né? Alguns convidados que vieram aqui eram conhecidos meus, mas outros não. Você é um desses. E a gente vai pesquisando. Então, para ser entrevistado aqui, a gente precisa considerar um profissional de sucesso. Então, você é um profissional de sucesso. E todo Obrigado. profissional de sucesso, em algum momento, ele passa por alguma história, algum desafio, né? De superação. E aí eu queria te perguntar, eu sei que você tem, né? A sua própria biografia lá do Aham. Instagram, ela chama bastante atenção, né? E se você pudesse explicar um pouquinho daquela frase lá, né? Acho que é como é que foi? Das Das ruas ruas, para a, das ruas ao céu, é uma algo coisa assim, assim, isso. E aquilo me chamou muita atenção, e aí eu comecei ali a olhar, falei, eu vou convidar esse rapaz aqui, vai que ele aceita, né? E aceitou. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco, caso você tenha uma ou mais histórias de superação dentro da sua trajetória profissional. Eu sempre fui uma criança, assim, introspectiva. Minha mãe é professora e eu estudei no colégio dela o tempo inteiro. Eu sempre fui muito agarrado com ela. Eu aprendi a ler sozinho, com os materiais dela. Então, eu sempre fui muito focado nos estudos. E acabava sempre sendo aquela criança diferente. Então, eu sofria bullying na escola. Eu perdi eu estava numa pracinha brincando, tinha uma pessoa andando de balanço, aí o balanço bateu, passei bem na hora, eu perdi os meus 4 dentes da frente, então eu tinha os dentes bem projetados para fora, porque tinha muito espaço, eles cresceram projetados, então eu usava aparelho, eu usava bota ortopédica, eu usava óculos, e eu sofria muito bullying na escola por conta disso. E eu já vim crescendo com isso, né? Essa coisa toda. E foram vários desafios até eu encontrar o meu lugar, eu saber que eu era capaz. Por exemplo, comissário de bordo, eu nem imaginava o que era. Isso nunca foi meu sonho. Isso foi uma coisa que aconteceu por acaso, até uma história bonita. Eu fazia faculdade de fisioterapia e eu Que estudava diferente, né? é, eu estudava na Unigran Rio, eu estava no 7º período de fisioterapia. E aí, a Unigran Rio, para quem não sabe, fica em Caxias, aqui perto, ali perto da cabeceira do Galeão, do aeroporto. Sim. E os aviões pousando todos os dias, aquela coisa. E aí teve um dia que eu não conseguia eu não estava feliz com aquilo ali, estava insatisfeito. Sim. E eu sempre tive uma coisa com o aeroporto. Meu pai tá até aqui, não deixa mentir. Quando eu era pequenininho, eles me levavam para o Galeão, porque tinha um mirante, né? Tinha tipo um restaurante, tinha um mirante, você via os aviões decolando e pousando. Então, eles me levavam para ver os aviões. Lá de casa, a gente morava ali na. Você conhece a comunidade do Jacaré? Já ouvi falar. E de lá você conseguia ver o aeroporto, você via os aviões decolando, pousando. Então, assim, eu sempre tive paixão por avião. Em casa, eu cortava avião de isopor. No meu quarto, como eu tenho um irmão mais novo, eram 2 camas. E aí, na lateral das camas, eu desenhava com giz da escola da minha mãe os portões, aí fazia os fingers de papelão. Então, eu sempre tive alguma coisa na aviação, mas eu nunca imaginava o que era um comissário de bordo. Aí eu. Teve um dia que eu não conseguia me concentrar na aula. E aí eu saí um pouco na varanda e nisso que eu saí, vi aquele avião se aproximando para pousar bem grande, até lembro da nossa concorrente, da American Airlines. Aí eu vi aquilo e falei, não quero mais isso, não quero, preciso arrumar alguma coisa no aeroporto. Aí peguei minhas coisas, fui para casa e falei, mãe, não tá dando, não tô No feliz com 7º isso. período, né? Eu sei que é muito esforço, é muita dificuldade. Eu tinha uma bolsa de estudo, mas mesmo assim ela era paga. É muita dificuldade e eu preciso achar alguma coisa no aeroporto. E ela sempre incentivando, ela falou assim, calma, vamos resolver isso. O meu tio comprava o jornal, morava do lado da nossa casa, ele comprava o jornal todos os dias praticamente. Aí ela pegou o classificado de emprego, a gente achou uma vaga de recepcionista bilíngue no aeroporto do Galeão,
para comparecer a uma entrevista no Meia, que era perto de onde a gente estava, né? De onde a gente morava. Aí fomos lá na entrevista. Aí quando eu toquei a campainha, a moça que veio me atender, ela me olhou de cima e embaixo, ela falou, a vaga já foi preenchida. Sabe quando você fica nítido Sim, que não tá desdenhando da sua aparência, de sim. você? Aquilo acabou comigo. Aí, quando eu voltei mesmo, o que que eu falei? Ah, ela disse que a vaga já foi preenchida, mas aí comentei para ela, do olhar com a mulher dela, falou, calma, a gente vai resolver, vamos dar uma volta, que a mamãe quer comprar umas coisas aqui no Meia. Aí a gente estava dando uma volta, quando a gente chegou na Dias da Cruz, tinha um prédio de esquina, grandão, redondo assim, tinha uma placa gigantesca escrito Fly Escola de Aviação. Aí ela falou, olha aquilo ali, Fly Escola de Aviação, vamos lá ver o que que é. Aí chegamos lá e tinha uma plaquinha, mudamos para o centro da cidade, não era mais Meu lá. Deus. Me pegou pelo braço, pegamos o 249 e fomos na Fly lá no centro da cidade. Aí quando a gente chegou lá, tinha uma menina na fila, falou, além dessa escola aqui tem uma outra escola muito boa chamada Companhia do Ar, fica aqui na rua de trás, dá um pulinho lá também. Aí fomos na Companhia do Ar, chegamos lá, me ofereceram um curso de agente de aeroporto. Aí me explicaram o que que era, que você trabalhava no check-in e tudo mais. Eu falei, entra no avião, pisa dentro do avião, pisa, é isso que eu quero. E era o mais em conta, era o que ela podia pagar. Eu lembro que o curso era R$ 200, você pagava 4 parcelas de 50. Aí comecei a fazer o curso. Quando foi, isso na segunda, quando foi na sexta-feira, a professora dispensou a turma, falou, Rodrigo, você fica que eu preciso falar com você. E eu já ficava todo nervoso, né? Eu tímido. Aí o que que foi? Eu fiz alguma coisa de errado? Ela, não, você está no curso errado. Eu falei, por que no curso errado? Ela, você devia ser comissário de bordo. Aí o que que é comissário de bordo? Porque eu achava que o avião era igual ao ônibus. Você entrava, dava um alô pro piloto, todo mundo sentava e ia embora. Não tinha noção, nunca tinha andado de avião. E aí ela falou, os meus olhos foram brilhando, e aí vão as coincidências da vida. Eu sou uma pessoa muito religiosa também, acredito muito em intuição, em Deus, acredito que Deus converse comigo, aí vem as coincidências da vida. Quando eu cheguei em casa, mais uma vez, falei pra minha mãe, não é esse curso. Aí expliquei para ela o De que novo. aconteceu. Aí olha só a coincidência, era uma sexta-feira, meu pai ele é músico, e ele tocava num bar, ele ia tocar num bar chamado Caxambi, lá no Caxambi. E aí minha mãe falou: seu pai hoje vai tocar no Caxambi, e o tio Jair e a tia Mara, que era um casal de amigos nossos, o tio Jair já até faleceu, eles vão. Por que que você não liga para a filha deles, para Ana Paula, que ela é comissária? Aí você conversa com ela para saber se é realmente isso que você quer. Olha a coincidência. Aí eu liguei para Ana Paula e, coincidentemente, nesse dia ela estava de folga. Ela foi, a gente se encontrou, ela me contou tudo, como é que era. Eu fiquei mais apaixonado. Só que ela falou: não, você tem que fazer o seu curso na Varig, que ela era comissária da Varig. Você tem que fazer seu curso na Varig. Aí no dia seguinte não, na segunda-feira, tinha que esperar a segunda-feira para ligar para o curso da Varig para saber quanto era, e tipo, era 2 vezes o valor dos outros cursos, que já era muito difícil. E aí, minha mãe, é isso que você quer? Falei, então a gente vai dar um jeito. Na época ela tinha um trailer, vendia peixe frito, Além de trabalhar como cerveja, além de professora. trabalhar como professora. Ela tinha um trailer na Ilha do Governador. E aí ela dispensou uma menina que trabalhava com ela no trailer, que ela pagava a menina para poder pagar o meu curso. E eu trabalhava no lugar da menina. Só que a menina, não, imagina, eu vou ficar aqui, a senhora me dá quanto der. Muita gente se mobilizou na Sim, para época para poder ajudar. ajudar, sabe? Até na minha seleção. E foi assim que surgiu, assim que eu entrei no ramo. Eu comecei meu curso na Vara em 2005, agosto de 2005. E quando foi em outubro, eu decidi mandar currículo, porque eles chegaram para a gente: ó, a Varig não está bem, eu sei que vocês querem trabalhar aqui, mas a Varig vai fechar. Então é melhor vocês irem para a TAM, porque é a empresa que mais tem estrutura para adquirir as rotas da Varig. Aí eu fui e mandei meu currículo para a TAM. Na época, meu pai não deixava eu entrar na internet. Então eu tinha que entrar na internet escondido de madrugada. Eu enganei muito ele. Eu tinha uma extensão que ela, se apertava o botão, ela enrolava toda. Aí ele ia dormir, que o meu quarto era lá embaixo, aí eu ia lá, botava no telefone, entrava na internet, para poder ficar olhando as vagas, estudar, né? Ah, Aí eu fui e mandei meu currículo para a TAM de madrugada. Aí no dia seguinte fui para o curso. Aí quando eu voltei do curso, a gente tinha combinado de ir no Santos Dumont para esperar os comissários desembarcarem para poder pedir informação como é que era. Aí de lá eu fui para casa encontrar minha mãe, que minha mãe ia pro trailer. Aí quando eu cheguei, meu pai não estava em casa, tinha ido trabalhar. Falei, mãe, deixa eu conectar rapidinho só para eu ver se o meu currículo foi. Cara, para minha surpresa,
a TAM já estava me chamando para entrevista. Eu não tinha nem Caramba. terminado o curso de comissário. Aí eu entrei em desespero. Falei, e agora, o que eu faço? Aí minha mãe falou assim, não, faz o que é certo. Liga para eles e conta a verdade. Fala que você achou que fosse demorar para chamar, porque é muito demorado para chamar. Eu vejo aí, tem gente que está tentando 5, 6, 7 anos e não consegue Não ser consegue. chamado. A minha seleção da Gol, por exemplo, foram 30 vagas para 11 mil candidatos. Meu Deus. É bem complicado. E aí, mais uma vez, a gente foi lá na casa do meu tio, tinha que ligar para São Paulo. Aí ligamos para São Paulo para eu poder dizer, ó, aconteceu isso, eu não terminei o curso. Aí a menina, você está desclassificado. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo lá. Daqui a 6 meses você pode aplicar de novo. Eu falei, não, moça, mas não foi culpa minha, eu achei que demorava. Aí a menina que me atendeu falou, ó, eu nem sei por que eu estou fazendo isso, mas eu vou passar para a chefe da RH, você fala com ela. Aí ela me passou para a chefe da RH, Luciana Koyama, não esqueço mais esse nome, não tem como esquecer. Conversei com ela e mais uma vez ela falou, olha, Rodrigo, eu nem poderia estar fazendo isso, mas eu vou te dar o meu telefone pessoal, você vai terminar o seu curso, vai fazer, na época a ANAC era DAC, você vai fazer o DAC, vai conferir o gabarito, não vai nem esperar sair o resultado oficial. Você vê que você passou, você me liga, você vem aqui e faz a entrevista. Aí eu terminei o curso, fiz o DAC, liguei para ela, passei, fui fazer a entrevista. No dia da minha entrevista era a minha formatura. Aí minha mãe foi com a minha avó para receber o meu diploma, para me representar. Tu nem conseguiu ir pra E eu não consegui, eu formatura. estava em São Paulo fazendo a formatura para a TAM. Passei para a TAM, fiquei lá 8 anos. Quando é pra ser, não adianta, É, né? e aí, depois desses 8 anos, veio outro tombo muito grande, porque depois de 8 anos trabalhando, eu recebi um feedback, porque quando eu fui desligado de uma maneira muito cruel. Isso me magoou muito, porque ao mesmo tempo que a TAM foi uma excelente escola de atendimento para mim, tudo que eu sou hoje, em termos de profissional, de serviço, eu aprendi com eles e conquistei com eles, mas eu não gostaria que tivesse sido da maneira que foi como eu saí. Eles me chamaram numa sala, me botaram de reserva um dia inteiro, faltando 5 minutos para terminar, me chamaram numa sala, tiraram o crachá do meu peito, Meu e Deus. falaram: você está sendo desligado porque você não faz mais o perfil da companhia. A fulana vai te escoltar, usar essa palavra, Meu para você Deus. pegar as suas coisas e você sair daqui. Por isso que eu fiz aquele vídeo lá do Galeão, porque isso foi no Galeão. Então o Galeão foi um palco. Eu ia para o Galeão pegar o ônibus da Varig para economizar uma passagem para poder ajudar minha mãe. Foi no Galeão que aconteceu esse episódio da TAM. E foi no Galeão que eu voltei e fiz um voo recentemente, que eu pisei lá pela primeira vez como comissário da maior companhia aérea do mundo. E aí que eu descobri que o meu perfil, realmente eu não fazia o perfil da TAM, isso até me ajudou. Porque só assim eu descobri que o meu perfil era voar Era, na maior companhia exatamente, aérea do mundo para mais é. de 380 destinos. Como é que as coisas acontecem, né? É, Eu queria que você falasse também, você já comentou um pouquinho, sobre a questão do seu lado como empresário educacional, né? Como que surgiu essa história, como que aconteceu, porque foi depois, né? foi depois, aí eu já estava na Gol. Isso foi em 2015. Minha mãe sempre foi professora, ela estudou no colégio, ela se formou lá como professora e trabalhou lá durante 44 anos. Era uma escola lá na comunidade do Jacaré, era subsidiada pela GE, pela fábrica da GE que tinha. A fábrica fechou, a escola perdeu o subsídio, a dona morreu, os filhos não souberam administrar e, eventualmente, a escola acabou fechando no ano de 2015. Minha mãe já era aposentada, mas ela queria continuar dando aula, ela gostava, e ela começou a mandar currículo para outras escolas e ninguém chamava, nem chamava para a seleção. E aí eu comecei a perceber que ela estava triste, estava inquieta, e eu com medo dela entrar numa depressão por conta daquilo, eu falei, calma, vamos abrir uma escola. Ela, como que você vai abrir uma escola? Eu falei, não sei, mas vamos abrir uma escola. Porque tudo na minha vida é assim, como você vai fazer? Não sei, eu vou fazer. E isso até eu falo muito disso lá no meu Instagram. Quer fazer? Faz. Não importa como, vai fazer. Dá o primeiro passo. Eu não, a Faz. gente já tem, Não, né? a gente já tem para tudo. E aí eu tinha um cartão de crédito de uma loja de material de construção daqui do Rio, com 10 mil reais de limite. Esse era o dinheiro que eu tinha. Voava na Para abrir uma Gol escola. para abrir uma escola. Eu consegui alugar uma casa lá em Maria da Graça, com o muro caindo. A casa bem antiga, a casinha velhinha. Eu falei, mas aqui vai ser a minha escola. Aí, com esse cartão de crédito, ainda bem que era de uma loja de material de construção, a gente não podia pagar pedreiro. Então, eu comprei um monte de tinta no saldo e a gente pintava, porque eu botei uma plaquinha na porta, aqui vai ser escola. As pessoas iam se informar, quando tiver com cara de escola, eu volto.
Aí eu comecei a pintar o muro, e ali que eu descobri que eu sabia desenhar, pintar, botar grama sintética, fazer tudo, porque eu tive que me virar. E aí nasceu o Centro Educacional Tia Zezé, que é em homenagem à minha mãe, era a escola dela, era bem pequenininha, cresceu, já está grande hoje, mudou de lugar para um espaço maior, mas ainda lá no mesmo bairro Maria da Graça. Isso foi em 2015. Quando foi em 2018 que eu Então, vai fazer 10 comecei, anos agora a é, escola já existe, né? quando eu fui em 2018 que eu comecei a trabalhar na United, fui para fora, comecei a ganhar em dólar, eu que tirar vantagem do dólar ser mais alto em comparação ao real, e aí eu vi ali uma oportunidade de abrir uma escola para mim. E aí eu acabei abrindo o meu colégio, lá no bairro do Caxambi, em 2019, e quando foi no ano passado, em 2024, eu abri a segunda unidade no Valqueire. Caramba. E foi outra coisa também que surgiu por acaso, que eu nunca pensei em ter colégio. Quando eu era pequeno, eu falava que ou eu queria ser médico, ou nem lembro, artista, que sempre quis ser artista, ator, alguma coisa assim, mas comissário e empresário do ramo da educação nunca. E como você falou, dá para conciliar, porque como comissário você escolhe, né, os É, dias que eu, você, o para onde você vai, né, conforme você falou, e aí dá para conciliar, né? E aí você atua como diretor dessas unidades, ou você não, tem eu sou alguém que te só o representa? gestor, eu tenho toda a equipe. Toda As a unidades equipe. elas são autônomas, ela tem o administrativo, tem financeiro, tem a diretora, tem a coordenadora, todos os funcionários, então assim é tudo muito autônomo. Eu não preciso estar lá para o colégio Caramba, que funcionar, legal. mas meu pai e minha mãe me ajudam muito, eles estão sempre além de ter o colégio deles, eles também me ajudam muito, estão sempre lá nos colégios, porque tem que ter uma presença ali de alguém que represente o Sim. dono da escola, né? Exatamente, porque quando você estiver fora do país, você não vai conseguir resolver, né? Pois E é. eu que sou professor, sei que de vez em quando surge algumas coisas para resolver, Aham. né? Ah, falar nisso, hoje é dia do professor, meus É, parabéns obrigado. aí, obrigado pela profissão. Acho que todos nós Sim, temos um pouco um de pouco, professor, né? exatamente, exatamente. É a profissão que forma as outras, né? Com certeza. Vamos lá, para continuar, eu vou só anunciar mais dois Aham. patrocinadores. Agora vai ser o ESFA, vai aparecer na telinha de vocês. Educandário São Francisco de Assis, uma escola localizada no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Matrículas abertas também para 2026. Ela vai da educação infantil até o ensino médio, tá? Agradecemos aí ao ESPA pelo patrocínio e também o GPI, tá? Que é o curso preparatório, Sistema de Ensino GPI daqui de Campo Grande, tá bom? Eles estão com um novo endereço. No próximo episódio a gente vai estar passando melhor para vocês, tá? Mas para terem maiores informações, só acessar aí o arroba deles pelo Instagram. Agradecemos também aí ao GPI Sistema de Ensino, tá? Queria te perguntar agora, e você pode falar dos dois lados, né? Tanto da questão educacional como da questão de ser comissário. Vantagens e desvantagens da profissão. Vamos lá, vamos falar uma de cada vez. Vamos falar de comissário Sim. primeiro. Vantagens: você conhece o mundo, é uma profissão muito bem remunerada, você tem benefícios maravilhosos. A gente vai viajar agora, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, e você viaja de primeira classe, a gente não paga E até os nada. familiares não Até os pagam? familiares não pagam, você ainda tem direito a botar um amigo para poder ir junto, Cara, que então, assim, é legal. maravilhoso. Então, as vantagens são muitas. É uma profissão que muita gente usa como porta de entrada para outras profissões, ou até mesmo para empreender. Tem gente que está ali que faz uma grana para poder juntar para empreender, para abrir alguma coisa, ou para ser piloto, porque o curso de piloto, as horas de voo são muito caras. Então, assim, tem um mundo de vantagens. Desvantagens. Aqui no Brasil, o sistema não é como lá nos Estados Unidos. Você ainda fica refém de uma escala, que é a empresa que vai gerar, você não vai escolher os seus voos. O máximo que você vai ter uma flexibilidade de poder trocar um voo com outra pessoa ou trocar o seu dia de folga. Então, você pode não estar em casa num aniversário que você quer ir, você pode estar em casa naquela festa que você quer ir, ou você pode não conseguir uma data para aquele médico que você quer estar. Então, a tua vida social fica um É pouco inflexível, restrita, né? essa falta de flexibilidade, e aí você tem que se acostumar a lidar, ficar sozinho. Você pode estar passando o Natal sozinho com uma tripulação que de repente ninguém quer estar junto, então tem muito isso. Então as desvantagens que eu vejo seriam mais dessa parte mesmo, da parte de socializar e de estar longe da família, não estar dormindo em casa. E a questão de como gestor educacional? Como gestor educacional, aí para mim a grande vantagem, para mim, assim, eu gosto muito de criança, então assim, você é uma responsabilidade muito grande. Você tem ali
crianças que você está educando, famílias por trás dessas Sim. crianças, e ao mesmo tempo você tem funcionários que você está empregando e famílias por trás desses funcionários. Então, A olha a sua responsabilidade. responsabilidade, e é uma coisa boa que você faz. Você está gerando emprego, você está gerando educação, que são coisas positivas, tanto para a formação quanto para a sobrevivência. As desvantagens, aí vai no geral para todo empresário. É muito complicado você empreender no Brasil, principalmente no ramo da educação, porque tanto a prefeitura quanto o governo do estado, eles são muito inflexíveis e todas as normas que eles impõem para as escolas particulares, você não encontra essas normas sendo cumpridas nas escolas públicas. Então fica uma coisa bem de contrapartida. Você não tem incentivo nenhum, muito pelo contrário, Questão de você imposto tem o também, né? governo mais para atrapalhar, mas é aquilo que eu te falei, você gostando, você vai levando Toda profissão tem um lado que é desgastoso, né? Que é difícil, e o né? negócio é você focar, se foca na parte positiva. Por exemplo, eu acabei a desvantagem que eu te falei de ser comissário, eu acabei me acostumando. Minha família se acostumou a gente ficar longe, fica tempo. Às vezes eu fico 1 mês, 2 meses sem ver minha mãe, sem ver meu pai, mas a gente já está acostumado com isso. E o colégio você foca. Hoje está um dia ruim, teve aquele imposto alto para pagar. Quando você chega no dia da formatura, que você vê É. aquelas crianças de 6 7 anos lendo, entraram na tua escola sem nem saber falar, e eles pegam o texto e leem na sua frente, nada paga Não isso. paga, é uma satisfação muito É, grande, né? Eu sei bem como é que é e o isso. tio aqui é chorão, nossa, chora em toda formatura. E aqui o próximo tópico também é que você comentou que você também reside nos Estados Unidos, né? E Isso. como é que é essa questão de você morar em dois países? Como é que é lidar com isso? Porque eu imagino que deve ser uma diferença muito grande, né? Assim, o que ajuda muito é a questão do benefício de passagem, você poder transitar e não ter que pagar entre um lugar e outro. E eu acabo fazendo o seguinte: eu fico no Rio, quando eu canso do Rio, eu vou para Chicago, no caso, Chicago é onde eu moro, lá nos Estados Sim. Unidos. Aí fico em Chicago, aí canso de Chicago, volto para o Rio. Mas é bom você ter essa flexibilidade entre os dois mundos, que você acaba se centrando mais na realidade das coisas. Você reclama menos dos dois lugares, porque você vê coisas que você reclamaria poxa, no Rio de Janeiro, que a violência, não sei o quê, mas aí você chega em Chicago, nossa, é muito monótono, tem violência também, como todo lugar. Então você acaba ficando um Você pouco não mais tem. centrado, você percebe um pouco mais a realidade das coisas, você se preocupa menos com as coisas que as pessoas falam e vive mais a realidade daquilo ali. E tenta tirar proveito também do que tem de positivo nos dois lugares, nos dois lados. E também não fica com aquela coisa na cabeça de que tal lugar é perfeito. Tem muita gente que tem isso, né? Tem. Aqui no Brasil, o pessoal fala, eu vou para tal lugar porque lá vai ser maravilhoso. Eu, por exemplo, tô com uma tia que ela tá morando em Portugal e ela fala pra gente muitas coisas boas, mas ela também passou uns perrengues lá Uhum. também, entendeu? Olha, eu sou muito grato a Deus por hoje eu ter essa profissão e ter essa possibilidade de transitar entre os dois lugares, e sou muito grato por eu ter trabalhado esse tempo que eu trabalhei no Brasil, que antes de conhecer o mundo eu pude conhecer o Brasil inteiro. E eu digo até hoje, não existe lugar no mundo que me emocione como o Brasil me emociona. Principalmente, até postei um vídeo esses dias que eu falei, tô aqui na cidade mais bonita, a cidade mais bonita do mundo, até nublada, ela tem que funcionar. E algumas pessoas comentaram, nossa, a única coisa de errada no Rio é que o Rio é a cidade mais bonita do mundo. E aí eu respondo às pessoas, cara, a cidade mais bonita do mundo é aquela que o seu coração acha mais bonita, onde você se sente em Exatamente. casa, porque as pessoas estão tão acostumadas com beleza, se é uma coisa estética, uma coisa já aparece, não é. Beleza é um conjunto da obra, onde você se sente bem. E hoje eu sou muito feliz em poder morar nas duas cidades mais bonitas do mundo, porque Chicago também é uma cidade de tirar o fôlego. Então, assim, o Rio, essa questão de você ter a floresta, a cidade toda em volta da floresta, isso você não acha em lugar nenhum do mundo. Até me falaram, Hong Kong é um pouco parecido, tá, eu fui, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não tem. Igual o Rio de Janeiro, não tem. E Chicago, aquela coisa de ser tudo muito perfeitinho, tudo muito planejado. Tem o lago, o maior lago de água doce do mundo, que é a nossa praia. Você não, é tão grande que você não vê o outro lado do lago. E é uma cidade linda pra caramba, é a cidade mais bonita que tem nos Estados Unidos. Então eu tô aí muito bem das duas cidades. É bem interessante, né? Deixa eu te falar uma próxima pergunta que eu não posso deixar de fazer. Eu vou até antecipar ela para a gente não ficar sem fazer essa pergunta. Você viaja de avião o tempo inteiro.
E aí você já vivenciou algum susto no avião, como, sei lá, uma turbulência muito grande, alguma coisa assim que pensou, meu Deus, é agora. O que que vai acontecer? Várias vezes. Ó, vamos tirar um mito de turbulência. Turbulência todo voo tem, é seguro. Eu sei que Mesmo voos curtos têm mesmo voos turbulência. curtos, eu sei que dá medo, mas turbulência é uma coisa normal. É igual você estar andando de carro numa estrada com buraco. Sim. Não vai derrubar o avião. Agora, já passei perrengue, sim. Em 2023, eu estava decolando de Houston para Rio. De Houston para o Rio. E aí, logo na decolagem, assim que o avião saiu do solo, a gente sentiu um estrondo muito grande, uma vibração no pé. Só que o equipamento que a gente estava voando era um 767, e a janelinha da porta é uma janela com a lente muito comprida, você não consegue ver o lado de fora. E o avião não ganhava altitude, não ganhava altitude. Aí eu olhei para a cara da chefe de cabine, que ela estava na outra porta do outro lado. Eu, tem alguma coisa errada, ela sim, tem alguma coisa errada. E a cabine, óbvio, os pilotos não vão falar, porque nesse momento eles estão ali, se tem uma Sim. emergência, eles estão tendo que lidar com aquilo. Cara, eu fiquei nervoso, aí eu já mandei logo uma mensagem pro meu irmão. Falei, ó, não sei o que está acontecendo, mas deu um estouro, porque a gente tem internet no avião. Deu um estouro e o avião não está ganhando altitude. De repente, do nada, aquela gritaria na cabine. Aí eu já imaginei logo comigo, pô, eles estão vendo o que tem do lado de fora. O avião está caindo, a gente está se aproximando do chão. Foi o que se passou na minha cabeça. Eu estava sentindo que o avião estava Sim. descendo. E aí, na hora, eu falei, ó, o que quer que aconteça comigo, saibam que eu estou feliz, que eu estou fazendo o que eu amo. Isso me toca muito lembrar desse dia. E aí, de repente, começaram fire, fire. E aí, quando eu olhei para trás, eu vi reflexo de fogo. Mas eu não sabia onde era o fogo. Mas estava um reflexo alto de fogo e aquela gritaria. Eu não podia sair do meu assento e o avião não ganhava altitude. A gente não sabia o que ia acontecer. De repente, o avião pousou do nada. E aí que a gente veio saber que o motor do lado esquerdo explodiu. Meu Apesar de Deus. eu falar, de não parecer, é uma coisa normal, pode acontecer, foi controlado. Teve uma pessoa que estava no estacionamento que até filmou o avião. Meu Ela ouviu o Deus. barulho, ela pegou o celular, filmou, mostra o avião com a turbina pegando fogo. Da decolagem até o pouso foram exatos 13 minutos, para mim pareciam 2 horas de muito terror. Imagina, eu imagino. Aí nós pousamos em segurança, carro de bombeiro, tudo em volta para poder, porque o trem de pouso, o avião tava pesado. Então, ele freia e o trem de pouso ele pode pegar fogo, né? E aí tinha a gente não podia sair, não podia nem evacuar, porque tinha o risco de fogo iminente, até os bombeiros poderem esfriar, jogar água para resfriar aquele trem de pouso. Mas ali foi punk. Ali eu achei que tinha E acabado. depois, para poder voltar, não gera um receio, 2 dias depois não eu já estava passou na voando. cabeça de, não quero mais Não, primeiro, isso. assim, é óbvio que eles tiraram a gente de escala durante 2 dias, deram 2 dias de folga, e eu revoltado, porque não, cancelou o voo, arruma outro avião, vamos para o Rio. Eu queria ir para o Rio, queria ir para casa, meu primeiro voo para o Rio, saindo de lá. Mas 2 dias depois eu já estava voando. E quando acontece um acidente que vocês vê, mexe com vocês, como é que Mexe, fica? mexe, Fica mexe com muito. receio, Logo que tipo, eu entrei na TAM em 2006, aí logo eu morava numa pensão em São Paulo, eu dividi um quarto com um menino, o Rodrigo, e ele morreu no acidente da Gol, aquele que, o que caiu na selva, o da Gol. Ah, tá. Isso em 2006. Ele morava com você Ele morava comigo, eu dividi o quarto numa pensão em São Paulo. E logo depois, em 2007, teve o acidente da TAM que que invadiu o galpão. invadiu no galpão. E nesse acidente, foi um outro aniversário para mim, porque eu tinha emitido um passe, eu ia para Porto Alegre para passar um final de semana, porque eu sou muito fã de Madonna, ia ter uma festa da Madonna em Porto Alegre naquele final de semana, e eu ia para lá. Só que eu tinha um voo para Buenos Aires, eu fiquei com receio de eu não conseguir chegar a tempo para poder ir para Guarulhos para fazer o meu voo para Buenos Aires. E meu pai viu meu passe emitido para o Tu ia nesse 3054, eu estaria voo? nesse voo, voltando de Porto Meu Alegre nesse dia. Deus! É. Caramba! E aquilo A ali sensação que foi. deve ser, né? Tipo, Na cara, época, eu ia estar ali dentro. na época a Saiu até um empresa. documentário deles, né, na Netflix. Eu não tive coragem de assistir. Eu assisti. Eu não tive coragem. Na época a empresa até ofereceu, quem não quiser voar, mas não, eu falei, não, vou encarar de frente. Eu sempre fui muito de encarar meus problemas É porque é no seu dia a dia, e a vida né? continua. Se eu for parar para ficar pensando naquilo ali, então não vou.
às vezes não vou conseguir sair daquilo, então sempre Ó, filme de passar por cima. eu vou ser sincero, eu acho que eu, no seu caso, eu não teria, eu ia ficar um tempinho travado. Naquela época que estava acontecendo esses massacres na escola, né? Eu já ficava com Aham, receio, imagino. qualquer coisa eu já ficava. Imagina num avião, né? Porque É. é uma Mas questão é assim. diferente, é porque o massacre você depende aí do humano que está indo fazer aquilo ali. O Sim. avião não, o avião a gente sabe que os erros é o meio de transporte mais seguro Eu, que eu tem no mundo, assisto né? muitos vídeos de avião, eu nunca andei de avião ainda, não tive essa oportunidade, mas vou ter. Mas minha esposa até fala assim comigo, cara, o dia que a gente for viajar de avião, você vai ter que tomar um remédio, porque qualquer barulho que você escutar, você vai achar que é alguma coisa, porque eu vejo muito, eu gosto muito de avião, apesar de nunca ter andado, e eu vejo muito esses vídeos que falam sobre o que acontece quando tem algum acidente, né? Então eu fico. Tem um rapaz, você deve conhecer, que eu não lembro agora o nome dele, mas ele é um cara importante da aviação, ele fala sobre isso. Toda vez que tem algum acidente, ele explica, e ele fala Uhum. exatamente isso que você falou. Que mesmo tendo um acidente, continua sendo o meio de transporte É, mais seguro. Mas aí as pessoas pensam, é o meio de transporte mais seguro. Mas se tiver um acidente, a chance de sobrevivência é muito pequena. é, Né? Então eu imagino que a pessoa, quando tá lá em cima, acontece alguma coisa, ela já fica logo tensa por conta disso, né? é. Não é igual um ônibus, por exemplo, que tá em terra. Mas tem muito aquilo, eu acredito muito nessa questão de que, igual essa história que você contou, você tinha a passagem para esse avião e você não estava lá. Acho que quando chega a nossa hora, não tem para onde Não correr, tem né? pra Se onde. eu for pensar nisso, É. você não vive, mas que deve ser Mas se a gente assustador. for com a cabeça de que quando se o avião cair, as chances são poucas, a gente não sai do Rio de Janeiro, a gente não anda de trem. Tudo que tem intenção, que chama para o perigo, a gente não vai fazer, a gente vai viver trancado Exatamente. dentro de Até casa. mesmo sair na rua para poder, É, né, você sai para uma padaria, você pode acontecer alguma pois é. coisa, mas me chama muita atenção, porque eu imagino. E casos assim, de repente, que nem você falou, que vocês têm que ter cursos de primeiros socorros, é como se fosse um médico lá. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Alguém passar mal, precisar de uma intervenção, alguma coisa assim? Comigo, a maioria dos casos que eu já peguei foram casos de desmaio, é gente que não se alimenta, ou é gente que tem diabetes. Agora, recentemente, eu fiz um voo para São Paulo, e aí teve um senhor que caiu na porta do banheiro, e a gente conversando, ele falou, ele é diabético, o remédio dele foi despachado na mala, ele não tomou, e ele comeu 3 pudins de sobremesa no avião. Então são mais Então não casos tem a ver com o assim. avião, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. A pressão, quando o avião está decolando, tem alguma pressão que a pessoa Tem sente? a cabine, A ela minha sogra, por é, exemplo, ela recentemente, não sei se ela vai gostar ou não de ter falado isso, mas enfim, ela viajou de avião para Bahia e ela infartou no avião. a cabine ela é pressurizada. E a gente O achou que avião teve alguma coisa a ver com a pressão, não sei. ele é pressurizado a uma certa altitude, porque como a gente voa em altitude que o corpo não sobreviveria, ele simula uma pressurização entre a Terra e uma altitude saudável. Só que a pressurização ela influencia em muitas coisas. Por exemplo, o álcool. Se você toma uma lata de cerveja, é o equivalente a 3, por causa da Ah, pressurização. Ela então faz o intensifica as coisas. efeito. Então é normal que pessoas que tenham condição de saúde, a condição se agrave um pouco devido aos efeitos da pressurização. Nunca aconteceu comigo de caso de infarto, de coisa grave, parto a bordo, mas acontece. Tipo, quase todos os dias a gente fica sabendo alguém que perde a vida dentro do avião porque não teve jeito. Mas assim, comigo, graças a Deus, foram mais casos de desmaio, falta de ar, coisas assim. Talvez ansiedade também, né? Pessoas Ansiedade estão também, muita gente tem viajando pela primeira medo. vez, É, né? Então, deixa eu anunciar aqui, gente, agora mais um patrocinador. O papo tá ficando bom, mas EVG, Gerenciamento Condominial, vai aparecer aí na telinha de vocês. É uma empresa que administra condomínios, já estão com mais de 18 condomínios no estado do Rio de Janeiro, tá? A gente tem ali o telefone de contato. Se você está com algum problema aí na gestão do seu condomínio, percebe que as coisas não estão indo bem, né? Ou até mesmo comprou seu apartamento e está na construção ainda, estão pesquisando síndico, a gente recomenda a empresa EVG Gerenciamento Condominial e agradecemos aí também pelo patrocínio de vocês. E a N Soluções, tá? Que é uma empresa que presta serviço
para reformas, né? Soluções em serralherias e reformas, e também presta muito serviço para condomínio. Então, você que tem aí o seu condomínio, um clube, e deseja algum tipo de reforma, tá? A gente recomenda aí a empresa AN Soluções. A gente agradece aí mais uma vez pelo patrocínio, tá? É, Rodrigo, tem uma parte que eu vou até pegar aqui no meu celular, queria que você comentasse com a gente. Lá na sua biografia tá assim, já dormi na rua, hoje cruzo o continente. Você pode explicar pra gente, comentar sobre essa questão do já dormi na rua? Sim, foi uma das coisas que mais me fez forte hoje na vida, eu fui posto para fora de casa quando eu tinha 18 anos e foram 31 dias na rua que eu fiquei. E assim, eu sempre, apesar da gente não ter tido assim, uma condição financeira muito boa, nunca me faltou nada. Sempre tive de tudo. Então, eu me vi numa situação onde eu não sabia o que fazer. Se eu tivesse fome, eu não sabia como pedir dinheiro. Eu não sabia, eu tinha vergonha. Então, foi muito complicado. Nessa época, um dos maiores desafios foi justamente o fato de dormir, de ter que dormir. Eu fiquei pensando, poxa, se eu deitar aqui, eu não sei o que pode acontecer, alguém pode me machucar. E eu lembro de ter visto na reportagem que o pessoal, aquela central de apoio ao trabalhador que tinha na Quinta da Boa Vista, que as pessoas dormiam na fila para poder conseguir uma vaga de emprego. E aí eu lembrei daquilo e falei, não, eu vou para lá, porque ali eu durmo na fila, não vão achar que eu sou morador de rua. E, e aí eu acabo dormindo ali na fila, tento também uma vaga de emprego, mas aí como é que eu ia conseguir? Porque eu ia na hora da entrevista, não tinha endereço, não tinha nada o que dar. Então, assim, foram momentos que eu estou até relatando isso no livro que eu tô Sim. escrevendo, e foram momentos muito fortes, dolorosos, mas que me deram força para poder hoje, tudo que vier, tudo que vem, eu encaro de boa, entendeu? Então, por isso que eu começo eu começo com essa frase lá, do já morei na rua aos céus, porque logo depois disso foi quando eu acabei virando comissário, acabei fazendo curso, e o Rodrigo a bordo hoje, e o livro que eu estou escrevendo é justamente isso. Tem pessoas que hoje em dia passam por isso, ou passam por qualquer outro tipo de situação que eu já tenha passado, e não sabe que ela pode sair daquilo ali, não tem força para sair, não sabe como encarar. Então Acha que não consegue, que aquela situação ali eu vai ser quero definitiva, né? através da minha história, ajudar as pessoas a transformarem a dor em combustível para poder chegar em algum lugar, porque é possível sim, Com basta você certeza. querer. Aqui, um dos próximos tópicos é qual é o maior desafio, ou como é que a gente até comentou um pouquinho sobre isso, mas não de forma específica, você conciliar o lado de gestor escolar e com o lado de comissário de bordo. Como é que funciona isso para você? De desafio que você É, fala, cara, porque são duas empresas, são duas profissões bem distintas uma da é o que eu te outra. falei. O colégio, ele é bem autônomo e os meus pais me ajudam muito nessa questão do colégio. Então, assim, o desafio que eu tenho hoje em dia é mais essa questão de data. É, por mais que minha escala seja flexível, às vezes eles me avisam em cima da hora de uma data importante. Ah, vai ter a gente marcou uma festa do Dia das Avós para esse dia, aí não dá para eu estar ali. Entendi. Ou um dia, tem como você vir? Não dá para eu estar ali. Igual Mas a assim, gente tentando marcar aqui. mas assim, de desafio mesmo, não, é muito bem conciliável. É muito Provavelmente porque você também tem profissionais que trabalham de isso. confiança para É, você ali na gestão da escola, né? é. Que é muito importante. Eu vou anunciar agora mais um patrocinador, porque a gente está chegando no término. É o Foto RJ, a gráfica Foto RJ, tá? A gráfica Foto RJ, ela faz todos os serviços de gráfica e ela tem um diferencial que ela trabalha com delivery, tá? Quando sair da telinha, vocês vão ver essa caneca que a gente está tendo aqui, essa cerâmica personalizada, essa prancheta que eu estou utilizando, foi fornecido pelo nosso patrocinador Foto RJ, tá? Tudo quanto é coisa que você imaginar de gráfica, eles fazem, tá? E é um preço popular, né? Normalmente o pessoal costuma ir, para quem é aqui do Rio, Mercadão de Madureira. Antes de ir no Mercadão de Madureira, entre em contato com eles, tá? Porque você consegue fazer o seu pedido sem precisar sair de casa e eles entregam também na sua residência, tá? Então esse aí é o grande diferencial da Gráfica Foto RJ. Agradecemos também aí pelo patrocínio. E agora para o último patrocinador de hoje, Betania Kids.
O Espaço Cultural Betânia Kids, ele oferece cursos a preços populares, tá bom? Fica localizado em Campo Grande, Vila Nova, no Rio de Janeiro. Cursos de música, bateria, judô, balé, tá? Se seu filho aí tá em casa, tá ocioso, entre em contato com Betânia Kids, que eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. E a gente agradece também aí ao patrocínio do Espaço Cultural Betânia Kids. A gente está chegando ao término, mas eu gostaria de te pedir, a gente sempre fala, sempre pede isso, porque principalmente a sua profissão, né? Inclusive, tem várias pessoas que acompanham o programa que estavam perguntando quando é que esse episódio ia ao ar, né? Porque é uma profissão que chama atenção, né? Comissário de bordo, o cara trabalha viajando o mundo, isso chama atenção. E como eu te falei, tem a questão do glamour também, e toda profissão que tem essa questão do glamour, igual uma vez eu entrevistei uma médica, as pessoas que têm o desejo de seguir essa carreira acabam olhando mais pelo lado da questão de, impossível, eu não vou conseguir, igual você mencionou também a questão do piloto de avião também, que gasta-se muito. Mas se você for pesquisar, tem pessoas como você que conseguiram, superou e conseguiram chegar. Então eu peço aos convidados que dê uma palavra de incentivo, até mesmo recomendações, como você falou. Para ser um comissário de bordo, você tem que gostar de lidar com o público, senão não adianta. Então, até mesmo essas dicas, se você é uma pessoa que não gosta do público, não recomendo, né? Para você não. Igual você fez a fisioterapia durante um bom tempo, falou, isso não é para mim, né? E aí eu queria que você desse também uma palavra de incentivo para as pessoas que estão nos assistindo, que queiram seguir essa carreira e que consigam também, né? Como você chegar e realizar o sonho delas. Bom, eu digo que aquilo, você tem que querer, tem que gostar do que... Pesquisa sobre o que você está fazendo. Não, vou fazer isso porque falaram que é legal. Não, pesquisa. De fato, vê as diferenças. Inclusive, hoje, você não tem empresas só no Brasil, tem empresas de fora que contratam, como a Emirates. Muita gente quer ir para a Emirates, Só te cortando, porque eu lembrei agora, para não esquecer. A pessoa para trabalhar, para ela conseguir trabalhar como comissário numa empresa internacional, que é fora do país dela de origem, ela precisa ter algum requisito ou eles realmente contratam? Sim, assim? Depende do país. Nos Estados Unidos você tem que ter o Green Card ou a cidadania americana. No caso, eu tenho a cidadania. Eu sou cidadão americano também, além da cidadania brasileira. E para trabalhar nas americanas, só assim, infelizmente. Eu gostaria muito que as empresas dessem visto, porque tem muita mão de obra boa aqui no Brasil e acho que daria um aumento no atendimento ao cliente lá com esses profissionais bons que tem aqui. Mas, infelizmente, para as americanas, não. Mas as empresas dos Emirados, a Air France, eu tinha um amigo que trabalhava comigo na TAM, que ele entrou para a Air France, que é francesa. Então, essas empresas, elas vêm no Brasil, fazem a seleção. Eles fazem a seleção aqui no Brasil? Eles fazem a seleção aqui, geralmente Cara, nas escolas de aviação. E aí você já viaja com o seu contrato, com o seu visto, com tudo certinho para trabalhar lá. Cara. Então, depende muito do país, vai de um país para o outro. Entendi. Mas as europeias e as empresas do Oriente Médio, geralmente, elas te contratam e te dão essa documentação. Só as americanas que têm mais esse requisito, né? Esse pré-requisito aí. Entendi. E voltando a falar da questão do incentivo, é isso. Estude inglês, tem que estudar inglês. Por mais que o espanhol seja mais fácil, foca no inglês. O inglês está ali para tudo. Estuda inglês, acredite em você, acima de tudo. Aquele dia que você estiver mal, que você estiver para baixo, lembra que você está respirando. Tem gente que está em uma cama de hospital que não tem essa oportunidade. Verdade. Tem gente que não vai acordar. Se acordou mal hoje, amanhã é outro dia. Sempre é outro dia. Nem sempre. Minha vida, isso que eu vivo hoje, eu tenho dias ruins também. Nem sempre tudo é felicidade. Altos e baixos existem. Justamente para que a gente possa dar valor aos dias bons. Tem que ter um dia ruim. Senão virar uma coisa monótona, né? Exatamente. Aquela coisa robotizada e perde o sentido da coisa. Pesquise sobre a profissão, porque não é só viajar, você tem a questão de atender. Muita gente tem esse preconceito em não quer recolher o lixo, tudo isso faz parte, não quer limpar o vômito do banheiro do passageiro que se indispôs, não vou privar um monte de gente usar o banheiro porque eu não vou limpar aquilo, não tem isso. Então,
tem toda essa coisa, não é só o glamour. Tem a parte. Então, a parte glamourosa é o que o pessoal vê. A parte que não é glamourosa é aquela que só quem trabalha sabe. Mas para mim, no fundo mesmo, o glamour tá em você, na tua luta, nessas partes mais Exatamente. difíceis. Isso que é glamouroso para mim. E você tendo isso, você vai longe, você consegue atingir todos os objetivos aí. Então é isso aí, pessoal. Tá dado o recado para quem deseja seguir essa carreira, né? Que é uma profissão muito bonita, né? Muito bonito. Mas como todas elas, têm os seus desafios, né? E é isso. Rodrigo, a gente entrega, né? Começamos a entregar. Inclusive, eu pretendo enviar para os que já passaram, né? Antes. Mas isso aqui é um presente, né? Tá aqui o nosso logotipo e tá escrito assim: sua carreira é um exemplo que inspira gerações. E é exatamente isso, né? Obrigado. E aí fica para você esse presente, tá bom? Obrigado. Reconhecimento pelo profissional que você é. Levar para sua casa, colocar lá na sua estante, tá Na bom? minha sala. Foi fornecido pela nossa patrocinadora gráfica Foto RJ. Agradecemos também pelo trabalho excelente. E te agradecemos aí pela participação, tá bom? Foi um Eu que prazer agradeço. te entrevistar. Eu que agradeço. Em outras oportunidades a gente chama de novo, porque o programa tá aí, ele vai continuar, tá bom? E você que ficou nos assistindo até o final, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque é uma história que com certeza vai inspirar outras pessoas. Rodrigo, muito obrigado, tá bom, pela sua presença. E toda vez que você achar que não pode, lembra de mim. Se eu pude, você pode. E mais pra frente a gente vai te chamar aqui para poder falar do livro, né? Quando sair o lançamento do livro, né? Para não dar muito spoiler, que ele tá contando a história dele. E é isso, gente. A gente encerra aqui mais um episódio do podcast Profissional de Sucesso. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.